Meu nome é Lívia Cristine Figueiredo Pinho, sou aluna da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, sou bolsista CNPq e sou orientada pela professora doutora Elizabeth Gonzaga de Lima. E vou apresentar minha pesquisa Audioliteratura na Internet, as narrativas na mídia podcast. Com a evolução de ferramentas tecnológicas e com a expansão da sabercultura aliada à cultura da convergência, podemos observar nos últimos anos, nas últimas décadas, transformações no que dizem respeito à forma com que consumimos e produzimos conteúdo. Dentre essas transformações, podemos observar alterações no que dizem respeito à maneira com a qual se criam, se produzem e se tem acesso a conteúdo literário. Dentre essas transformações, podemos observar o surgimento de novos suportes de leitura e também de novos formatos e modalidades, como, por exemplo, o surgimento de redes sociais literárias, como o Wattpad, que são voltadas para a publicação de textos literários na internet, ou o surgimento de novos formatos, como, por exemplo, audiolivros ou então um livro eletrônico, chamado e-book. Bom, nesse contexto de surgimento de novos suportes de leitura, a mídia podcast vem se destacando nos últimos anos com a inserção de narrativas ficcionais nessa mídia. Primeiramente, o que é a mídia podcast? A mídia podcast vai consistir na liberação de arquivos em áudio no formato MP3 no contexto da internet. O termo podcast ele vai se dar pela junção dos termos iPod e broadcasting. iPod é o aparelho de reprodutor de MP3 da Apple, enquanto broadcasting é uma palavra inglesa que significa transmissão em rede. A inserção de narrativas ficcionais, ou melhor ainda, de textos literários na mídia podcast, é algo que teve seu início somente nos últimos anos. Porém, essas narrativas vêm ganhando muita popularidade. Para se referir a essas narrativas dentro da mídia podcast, são utilizados os termos podcasts ficcionais ou de ficção, podcasts de storytelling ou então audiodramas. O termo podcasts de storytelling fará referência ao storytelling, a antiga prática de contação de histórias, que vem se reconfigurando nas novas mídias. E o gênero audiodrama fará referência ao gênero audiodrama que fez muito sucesso na rádio, que contava com a dramatização de dubladores, atores, de um texto. O uso desse termo, ele fará referência a similaridades entre o gênero audiodrama no rádio e o audiodrama no podcast, uma vez que ambos contarão com a interpretação de um elenco e com elementos da edição sonora, como, por exemplo, trilha e efeitos sonoros. Dentro do cenário de podcasting brasileiro, podemos apontar como exemplo 3 programas que têm como proposta propiciar aos seus ouvintes uma experiência de leitura diferenciada. Estes são O Contador de Histórias, 1986 e Crônicas do Fim do Mundo. Além de trazerem narrativas para apreciação do seu público, eles também vêm trazendo novos gêneros e subgêneros para o contexto do áudio. Então, audiocontos, audiocrônicas, episódios interativos e também adaptação de textos canônicos da literatura são alguns exemplos de gêneros que vamos observar dentro do cenário do podcast de ficção. Sendo assim, para concluir, podemos apontar o que seria o início do estabelecimento de uma nova modalidade de literatura e também o que seria a emergência de uma nova esfera literária, ou melhor ainda, uma esfera audioliterária, na qual poderíamos observar a criação literária pautada no áudio, pensada na disponibilização por meio do formato de áudio, assim apreciando todas as ferramentas que essa tecnologia pode oferecer.